Boa noite, queridos. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje é o nosso 9º podcast. Que todos possam ser muito bem-vindos. Antes de começar, já vou pedir para vocês deixar seu like, compartilhar. Tenho certeza que esse podcast de hoje vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. É algo que a gente tem dito muitas vezes, né? É podcast de testemunhos, de palavra, de vidas de outras igrejas, de outros lugares, de outras cidades, mas é o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Pai, e eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Então, que em nome de Jesus sejam todos muito bem-vindos e que o meu desejo, a minha oração é que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família e que você possa receber a unção do Espírito Santo através de tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite. Tá sendo muito prazeroso esse tempo com vocês. Muitas vezes a gente fica se organizando, se planejando. Antes mesmo estava eu e a Fê aqui nervosas, mas é porque a gente tem muito zelo. Eu quero que vocês saibam que todas as vezes que a gente está aqui trazendo uma palavra para vocês é com muito carinho, queridos, é com muito amor. E o Espírito Santo está fazendo muitas coisas no nosso meio. E eu tenho certeza que vai fazer também nesse podcast em nós, mas através de nós para alcançar a sua vida. Amém. Então quero iniciar dizendo que hoje a nossa convidada especial é a Fê. Boa noite, galera. É a Fernanda, lá da nossa igreja, do Ministério ID. Mas na intimidade chamamos de Fê. A Fê é uma menina que ela vem lá da cidade de Manaus. Ela não é daqui de Gramado, você vai perceber pelo seu sotaque. Mas ela já está aqui conosco na ID, em Gramado também, né, Fê? Sim. Há um ano. E a Fê, como as outras pessoas lá na ID, não conseguiu ficar sentada numa cadeira. A cadeira não segurou a Fernanda. É. Hoje ela adora, ela atrai a presença do Senhor, ela está cuidando de crianças, ela prega muito bem, a unção que sai da boca dela não é dela, é do Espírito Santo. Então, eu mais ou menos sei aquilo que o Espírito Santo vai usar ela, porque a gente já compartilhou, a gente já conversou. Mas por que eu digo que vai ser muito importante? Porque existem muitas coisas que eu acredito que hoje em dia as pessoas têm enfrentado problemas e que muitas vezes têm se escondido, né, Fê? Eu não digo apenas por julgamento, mas muitas vezes as pessoas acabam se escondendo porque elas não entendem o que está acontecendo com elas. Eu não quero dar spoiler, a Fê já vai falar, ela vai se apresentar, mas em nome de Jesus, querido, que o Senhor possa, através da palavra da Fê, trazer para fora, à tona, todo medo, toda insegurança, porque o Senhor que nós conhecemos não é apenas um Senhor de proteção, mas é muito mais. É um Senhor que cura, que liberta, que restaura. Eu já sinto uma graça e a presença do Senhor aqui, então receba. Então pegue seu celular, seu tablet, seu computador, vai para o seu quarto, se deite no sofá ou na cama e preste muita atenção, porque vai ser poderoso. Bem-vinda, Fê. Obrigada, pastora. Fale alguma coisa de você antes de falar sobre a palavra. Então, eu sou de Manaus, né? Dá pra perceber o destaque também um pouco chiado. Não é tão chiado quanto o Rio, né? Mas é um pouco chiado. A minha mãe é do Rio Grande do Sul, né? Gaúcha, por isso que a gente veio pra cá. E também porque o Senhor, né, mostrou e nos... como posso falar? Direcionou essa palavra certa, direcionou pra cá. E ele tinha um propósito, e tem um propósito muito grande, que não somente pra mim, mas também pra família em si. Aqui onde ele mostrou tanto a cidade quanto a igreja em que onde eu seria trabalhada e curada principalmente. Então nós, como filhos e servos, obedecemos a esse chamado e dizemos, renunciamos toda a nossa vida que foi construída lá. E graças a Deus por isso, e temos experimentado assim, coisas enormes e maravilhosas que somente o Pai poderia ter nos dado mesmo. Amém. Fê, deixa eu te perguntar, quantos anos tu já é convertida? Porque eu falei que tu tá na ID há um ano. Sim. Mas tu já é convertida há mais tempo, né? Sim, eu me batizei com... Então, nasci dentro da igreja, né? Pois é. Mas não é porque você tá dentro da igreja que você realmente tem um encontro com o Pai. E... Ai.
Eu me batizei aos 13, né? Quando eu tomei essa decisão. Mas ter realmente um encontro com o pai foi no secreto com 16 anos, 3 anos depois, né, do batismo. E foi no secreto, onde eu já estava doente, onde já estava ali precisando e onde realmente o pai me falou, tu é minha e tá na hora de dizer não pro teu eu, não para os teus planos, porque não são os meus que os meus, e viver aquilo que eu sonhei pra ti. Então foi ali que eu realmente tive um encontro com o pai no secreto, é ali que ele começou a trabalhar e despertar uma fome, uma sede insaciável, e essa fome e essa sede, graças a ele, continua, e que essa fome e essa sede eu oro para que nunca se acabe, mas e é graças a essas renúncias, graças a esse chamado que eu tô aqui e fazendo o que eu tô fazendo e sendo um instrumento usado totalmente por ele. Amém. Glória a Deus. Diga o que o Espírito Santo te tocou para nos trazer nessa noite. Então, para resumir, eu tenho que dar uma pincelada para vocês entenderem. Eu tenho 18 anos, então a gente vai voltar um pouquinho ali pro passado. Como eu falei, fui batizada aos 13, né? E tive o primeiro encontro aos 16. E ali entre os 16 foi quando começou realmente o fato de eu ter, né, quando eu tinha epilepsia. E isso começou ali no final de 2019 e foi algo assim que literalmente ninguém esperava. Começou no final de 2019, do nada, assim, um dia eu passei muito mal, um dia antes de ir pra aula, eu tava indo pra aula porque eu tava passando muito mal. Daí a gente voltou pra casa e aí foi quando eu tive a minha primeira crise epilética e foi dentro de um banheiro. E aí a gente fez todos os exames, né, porque é algo muito repentino, então o que você pensa, né, a primeira coisa que vai fazer é fazer todos os exames para ver se tá tudo bem. Fizemos todos os exames possíveis e imagináveis e não deu nada nos exames, graças a Deus. Só que ao mesmo tempo ninguém entendia, tá, os exames tá tudo certo, tá tudo ok, mas por que tá acontecendo isso, crises, né? Por que tá acontecendo as crises? Eram crises muito todo dia, né? Cotidianamente. Então era assim, era crise todo dia e não era só uma vez no dia, não sei, 3 vezes, 4 vezes ao dia. Podia estar na escola, na rua, sim, podia estar em qualquer canto, podia ter uma crise. Tanto é que teve uma vez que eu desmaiei na escola e ninguém sabia, todo mundo achando que eu tava dormindo, mas eu tinha desmaiado. Tanto é que o pessoal tentou me acordar, mas eu não acordava de jeito nenhum e foi ali que eu, né, eu percebi que eu tinha desmaiado. Os professores não sabiam, amigos não sabiam, família não sabia, porque eu prefiro não contar pra ninguém, na época era algo que me doía muito, porque pra mim, meu Deus, eu tô enferma, meus sonhos morreram, eu não posso fazer nada, a minha história acabou por aqui, porque no início, né, os médicos também falavam que epilepsia era uma doença sem cura. Então é muito remédio, mas não tem cura. Você vai ficar com isso a vida toda e conviva com isso. Só que eu não aceitava aquilo, e até mesmo porque na época eu não tinha tido meu encontro com o pai ainda, né? Então eu ficava, não, eu quero viver os meus sonhos, eu quero que os meus sonhos se realizem, os meus sonhos. Então eu tomava muito remédio, e era muito difícil ali ficar muito acordada, né? Por conta dos remédios serem muito fortes. E estudar também, eu fazia 1000 coisas em um dia, e fazer as 1000 coisas com remédios extremamente fortes era muito difícil. E pra você que não sabe o que é epilepsia são movimentos involuntários que o corpo, né, faz involuntariamente, né? No caso, você não quer que o seu corpo faça tal movimento, mas ele faz mesmo assim. Então, pode ser no braço, pode ser no corpo todo, pode ser alguma coisa na mão, enfim. E aí o meu era no corpo todo, né? Principalmente nos braços. E às vezes tinha movimentos que eu fazia e ninguém entendia. Até que teve uma vez que a gente achou que era estresse, né? Antes, que eu tava no shopping e aí eu fui pegar a comida, né? Com a bandeja. E aí eu quase derrubei a comida. E aí a gente achou estranho aquilo e aí ninguém entendeu. E aí foi quando a gente falou, estresse, muita coisa na cabeça e tal. Aí foi quando a gente começou a perceber, né, mais os movimentos. E nos olhos também, muita tremedeira nos olhos, os olhos tremem muito. E até quando você fecha, você não sabe pra repousar, os olhos estão tremendo muito.
Então, algo que ninguém entendia, ninguém sabia por quê. Os exames tudo ok, o que tá acontecendo? E então, uns 16 anos ali, eu tive um momento no secreto com o pai, depois de uma crise muito forte. E eu falei, pai, eu tô cansada. Depois de uma crise, você fica muito cansada, né? Teu corpo, ele pede por descanso. E os efeitos também dos remédios te deixam muito sonolenta e tal. Então, eu desabafei assim com o Senhor. Eu lembro muito desse dia. A primeira vez assim, que eu conversei como se fosse aqui quando a gente tá conversando, né? Como a gente tá falando com vocês também. Foi assim, uma conversa assim, de amigo, assim, melhor amigo. Falei, pai, eu tô cansada, não quero mais. O pessoal fala que não tem cura, então eu não sei, eu nem. Tu tava te entregando. Eu tava me entregando, porque pra mim eu não acreditava na cura, eu não acreditava mais, os sonhos acabaram, acabou tudo. Pô, vou ficar aqui vegetando, porque é bem difícil você lidar com o que você precisa, né, dia após dia. E sem falar que daqui a pouco o Fê nem era tanto também pela doença em si. Mas como tu mesmo disse, e tu me disse se eu estiver errada, como tinha todo esse cuidado, essa proteção ao teu redor, daqui a pouco tu não podia fazer nada sozinha, né? Sim, Sempre tinha que ter daqui a pouco a mãe ou o irmão, alguma coisa junto. Então daqui a pouco tu tinha aquela dependência. Sim. E daqui a pouco nessa idade que tu tava ali entre 16 anos, e daqui a pouco tu queria sair, tu queria ir no shopping com as amigas, Sim. coisa simples, tu não poderia porque, tipo assim, pode me dar hoje a qualquer momento. Exatamente. Então é um estresse que daqui a pouco chegou num limite do tipo assim, bom, já que eu não posso fazer nada, né? É sério isso, Era né? exatamente isso. Eu realmente, às vezes olhava assim, não posso fazer nada. E eu ficava só, era tipo assim, só no telefone, né, assistindo filme. A minha aula também ficou pelo telefone por conta da pandemia, né? Sim. E porque foi no final de 2019, tudo, né? começo de 2020, aí juntou tudo. Então eu ficava ali, tanto é que falando negócio de amigo, né, de amizade, eu tive uma crise na casa de uma amiga minha. E aí foi quando, nossa, eu tive vergonha, eu tive pavor, porque, meu Deus, isso que eu vou incomodar, assim, eu fiquei muito envergonhada. Te leva tudo a te fechar, né? E eu ficava muito fechada, tanto é que era só uma pessoa eram 2 amigas minhas que sabiam só disso, né? E uma delas estava comigo, mas os professores não sabiam, ninguém sabia, e eu ia, tipo, assistir a aula, né, já que era pelo telefone, mesmo assim, mas muitas das vezes eu tinha crise assistindo a aula, e ninguém sabia por que eu saía da sala de aula, né? E eu não contava, a internet caiu, aconteceu alguma coisa, mas eu não contava porque o pessoal já tinha esse olhar mais, tipo, meu Deus, é isso, aquilo. Eu era totalmente dependente da minha família, né? Eu não levantava pra tomar café, eu não descia, eu morava numa casa de 2 andares, né? Porque a gente tinha se mudado de um apartamento para uma casa, né, por conta da pandemia. Então a gente se mudou e essa casa tinha 2 andares e tinha uma piscina. Então a escada eu não descia sozinha, eu não ia para a parte de baixo sozinha, eu ficava deitada praticamente o dia inteiro. E se eu ia pro banheiro era acompanhada, se eu ia almoçar era alguém do meu lado, se eu estava estudando pelo telefone, a minha mãe estava do meu lado. Então era totalmente ali alguém 100% comigo o tempo todo, sempre junto. Eu fazia conteúdo para as redes sociais e eu parei, porque muitas das vezes no meio do vídeo acontecia. E aí eu fiquei com vergonha, então eu sumi de todas as redes sociais e ninguém entendia porque eu sumia. E eu falava que era por conta da escola, porque eu ficava, não, o pessoal já vai olhar com outro olhar. Porque algumas pessoas rejeitavam simplesmente por também e já saberem que não tem cura. Então, tipo, eu vou sair. E o olhar das pessoas muitas vezes muda, né? Muda muito. Então, pra mim, eu ficava, não, eu aceitei literalmente o estado que eu tava, eu aceitei. Não tem cura, eu vou ficar vegetando, meus sonhos acabaram, meus sonhos morreram. Ponto, é isso aqui que eu vou ficar, só dentro de casa, onde eu for. Minha mãe vai, e aí, meus irmãos, né? E ponto, é isso, acabou. E até que, depois de uma crise forte, né, o Senhor, foi quando eu falei assim, eu tô cansada, eu não quero mais. E uma coisa que eu sempre reforço é que eu agradeço muito a Deus pelo não dele. Pelas orações que eu fiz, ele disse não.
Não, essa oração eu não vou responder. Para essa oração, minha resposta é não. Porque muitas das vezes, sendo bem sincera, que eu pedia pra morrer. Eu pedia, pai, eu não quero mais essa vida. Não aguento mais isso aqui. Eu não quero mais, eu não quero mais. Porque eu não aguentava mais, sabe? Eu não aguentava mais dependência de remédio, eu não aguentava mais viver assim, sabe? Não fazer nada, só ficar deitada. Viver e não vivendo, né? Não aguentava mais aquilo. E eu via todas as minhas amigas saindo, e era bem a faixa etária ali de festa de 15 anos, todas as minhas amigas debutando, e eu não podia. Daí eu ficava muito mal, até porque, vamos tomar uns... não posso. Vamos sair, não posso. Eu não podia nada, né? Então era algo que eu ficava muito mal, muito mal. E eu agradeço muito a Deus pela resposta dele ter sido um baita de um não, porque se fosse assim, eu não estaria aqui hoje. Exatamente. Tinha um propósito. E essa foi a pincelada, né, pra vocês poderem entender a situação de agora. A situação que a gente tá. E daí quando a gente veio pra cá, né, ele mostrou claramente que a igreja, né, direcionou a cidade, tudo. E nesse tempo a gente ficou numa cidade de veraneio por 15 dias, se não me engano. E nesse tempo a minha família, será que a gente vai conseguir casa em Gramado? Mas é muito difícil e aquilo. Vamos tentar numa mais fácil, não sei o quê. E daí eu falei, não, a gente vai pra Gramado. Não, a gente não pode mudar o caminho, mudar a trajetória. Se o Senhor falou que é Gramado, a gente vai respeitar a ordem que o Senhor nos deu e a gente vai pra Gramado. E aí a gente veio pra cá, ficamos na casa da Dá, né? E aí ali começou a acontecer, né? Porque quando a gente obedece o Senhor, todas as coisas fluem, né? Sim. E nisso que a gente veio pra cá, na casa de veraneio, nos 15 dias já, a gente viu completamente mudança. Eu percebi a mudança, eu conseguia reagir mais. Eu não tinha mais nenhuma crise, graças a Deus. E eu já tava mais firmada, assim, né? Já tinha mais tempo de devoção com ele, já tava cada vez mais me alimentando da palavra. Então foi algo assim que quando o Senhor nos mandou pra cá, ele já, antes ele nos preparou pra isso, sabe? Então quando a gente chegou aqui, realmente mudou tudo. O meu olhar, tipo, o brilho que não tinha mais, voltou. A esperança, tipo, não, ainda tem vida. E eram músicas que mexiam muito comigo, músicas tipo, ainda existe vida aí, seja paciente. Tem uma música que se chama Paciente, né? Que lá em cima tem um médico que cura corpo, alma e mente. E essa música mexeu muito comigo, porque era assim, eu tava mal em todos os sentidos. E aí que o Senhor, meu médico. E aí, quando a gente chegou aqui, não teve nenhuma crise. Até ter a primeira crise aqui, que foi na casa da Dá, no banheiro, né? E eu lembro, naquele dia, que eu acordei com muita vontade de lavar o cabelo. Olha como a gente é, né? Mulher com vontade de lavar o cabelo. E aí eu queria muito lavar meu cabelo. E aí eu falei, não, vou tomar um banho, lavar o cabelo, né? Depois tava todo mundo dormindo, era muito cedo, tava todo mundo dormindo. Vou lavar o cabelo, depois eu volto e fico mexendo no telefone, assistindo, fazer devocional. Porque é raro eu mexer no telefone antes de eu fazer devocional. Então eu pensei, vou fazer devocional, depois do banho eu faço devocional e espero todo mundo acordar pra, né, tomar café. E daí peguei o shampoo, o condicionador, tudo. E botei lá, liguei o chuveiro. E aí eu lembro que eu comecei a tomar banho assim, e aí eu lembro que eu tive a crise. E é muito difícil uma pessoa que tem epilepsia levantar de uma crise. Porque você apaga, né? Literalmente apaga. Você pode bater sua cabeça em algum lugar. Ainda mais um banheiro, né? Porque não é só a epilepsia, tem a crise convulsiva, né? Você convulsiona. Então, junta tudo e você apaga, literalmente. E aí, normalmente, quando acontece isso, você precisa de pessoas ao seu redor para te proteger, até mesmo porque você não pode... Tem um perigo da sua língua enrolar. Isso não pode acontecer. Sim. Então, tem que ter pessoas ao redor. Por isso que também até uma questão do banho, eu tomava banho de porta aberta, né? Na São Conceito, que minha mãe tinha ficado por perto.
Então era ali sempre um cuidado redobrado em todos os sentidos. E nesse dia não, eu fui tomar banho sozinha, que era aqui já. Fazia muito tempo que eu não tinha nada, né? Praticamente um mês. Eu falei, não, tomar banho sozinho não vai acontecer nada. E aí eu cantando, eu tive a crise. E aí eu lembro, eu nunca vou esquecer desse dia. E aí eu lembro que eu tava deitada, né, no box, caí no box. E daí o senhor tava tipo num cavalo assim, e ele falava, levanta. E eu falava literalmente pra ele, eu não consigo. Aí ele falou, levanta. Eu falava, pai, eu não consigo. Aí ele, levanta, filha. E eu, pai, eu não consigo levantar, eu não tenho força pra isso. E ele estendia a mão dele e falava, levanta porque tu já passou por isso antes. Mas agora dessa vez vai ser diferente das outras, porque dessa vez tu vai levantar e tu vai continuar o teu banho. Daí ele me ajudava a levantar assim, ele estendia a mão e falava, eu te fortaleço, levanta. Eu levantei, terminei o meu banho, isso aí. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Nunca. Foi a primeira vez que eu levantei, que eu sozinha acordei depois de uma crise. Porque eu não acordava, né? Tinha crise que acontecia às 7 horas da manhã e eu ia acordar às 7 horas da noite. Podia acontecer isso, né? Tanto é que às vezes acontecia. Tipo, você acordava e apagava, né? E essa foi a primeira vez que eu acordei, levantei, continuei meu banho, lavei o cabelo, tudo. E cheguei no quarto e fazer devocional. E como foi depois, Fê? Depois, assim, por um momento eu senti que, acho que eu, principalmente assim, veio a sentimento de um passo pra frente, 3 pra trás. Tá. E aí na hora o Senhor me lembrou, não foi 3 pra trás. Foi vários passos pra frente, porque tu nunca levantou de uma crise, mas dessa vez tu levantou. Não porque tu tá forte, não porque tu consegue, mas porque eu te fortaleço. Porque eu tô contigo, porque tu depende totalmente de mim. Porque sem mim não é. E o Senhor me lembrou isso, Ele falou comigo, e eu lembro muito desse diálogo, algo que eu nunca, algo que eu não vou esquecer. E depois eu falei, uau, aquilo que nunca imaginava que ia acontecer, aconteceu. Eu levantei de uma crise, continuei meu banho, saí como se nada tivesse acontecido. Isso faz quanto tempo, Fê? Isso faz um ano e acho que um mês, que foi logo quando eu cheguei aqui. E depois que aconteceu isso, no caso, né? Até para as pessoas, né? Pode até saber. Porque a gente acredita que a gente ora muito, né? Pedindo pro Senhor nos curar, né? Tu contou toda a etapa. E eu acredito que de todo esse tempo que tu passou de crises, de lutas, de renúncias, de várias coisas ao teu redor, sempre ficou algo que eu acredito que muitas vezes acaba nos desligando e nos separando um pouco do agir de Deus, que é a insegurança, o medo. Porque daqui a pouco, naquela hora, tu sentiu o Senhor te levantando. Mas a minha pergunta é, depois que isso aconteceu, tu voltou a ter crises, foram mais fortes, foram mais leves? Como a Fernanda foi sendo moldada por Deus? Se teve crises, como foi? Para te trazer ao ponto hoje de dizer, olha, eu não tive mais, olha, eu tive uma outra, mas Deus está forjando muito a Fernanda por dentro. Sim. Como acontece isso, Fê? Então, depois dessa crise, né, eu lembro que o Senhor foi trabalhando e ministrando, né, porque logo que o meu pensamento pegou, tipo, me peguei pensando, foi 3 passos pra trás, tudo de novo. Quando eu penso que eu tô avançando, não tá, só tô. E aí o Senhor falou, filha, não, olha o grande avanço que tu teve. Sim. E aí ele falou, e ele ministrou bem, é um processo de cura. Sim. Vai ter curas que eu vou fazer ali momentaneamente, vai acontecer, tá curado. Mas vai ter curas que eu vou aos poucos. E o teu aos poucos. E tu tá sendo aos poucos. Se tu olhar pra um mês atrás, tu não conseguia fazer nada. Hoje tu tá em Gramado, em outro estado. E... Não, e hoje, Fê, do jeito que... Até é bom tu contar pro pessoal, porque tu tem, tipo assim, como se fosse a Fernanda, mas 2 vidas, né? Sim. Uma vida que antes tu não ia em festa, tu não fazia, tu não ia pra escola, coisa assim. Hoje, gente, a Fernanda, ela trabalha sozinha, ela se vira sozinha, ela pega a bolsinha dela, o guarda-chuva dela
e vai, sabe? Às vezes a mãe dela tem que mandar mensagem esperando tu tá onde, que hora tu vai chegar, porque ela tá totalmente independente. Então isso é uma conquista tua, Sim. é uma vitória que com certeza, somente Deus que tá fazendo isso, mas você saiu daquele quarto de medo, de insegurança. Tu tá numa cara tapa, digamos assim. Foi algo que o Senhor ministrou muito, porque a ansiedade e o medo reinavam, assim. Acredito. Reinavam muito, tipo, e eu lembro que aconteceu essa crise no banheiro da Dá, né, e aí, claro que, fica na memória, foi ali que aconteceu. E aí, como é que foi? Tem gente até que, principalmente meu irmão, a mãe, pergunta, como é que foi voltar no banheiro depois que aconteceu? Porque fica na memória, né? Claro. E aí eu lembro que eu olhei assim pro box e eu falei, foi aí que eu levantei. Não foi mais ali que eu caí, ali que eu fiquei, ali. Foi ali que eu levantei. Foi ali que eu tive um encontro com o pai muito, muito marcante também, mas foi ali que ele me levantou e falou, filha, eu tô aqui contigo e tu vai levantar dessa. Então foi algo que ele ministrou muito. Escolheu olhar pelo outro lado. Sim. E é algo que é muito a questão de perspectiva em N fatores e em várias etapas da nossa vida. Mas foi ali que eu fui falando, eu tô em processo de cura, eu tô em processo de cura. E eu fui declarando, sim, eu aceitei que eu tava em processo de cura e aceitei principalmente que eu tinha cura. Não era mais a menina que tava pedindo pra morrer, mas sim falando, eu tenho cura, eu declaro cura sobre Quero minha viver. vida. Pai, eu digo sim e digo eis-me aqui pra tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra mim. Porque era uma filha que estava tentando, digamos, abortar os planos, né? Sim. E agora tá falando, pai, eis-me aqui, independente de que seja, independente de qual seja, independente de qual renúncia tá por vir, eu digo, eis-me aqui, faz o que eu querer em mim. E é tão louco que é tipo assim, como se Deus, porque tu falou que Deus sempre dizia não. E é como, eu acredito que Deus é ontem, hoje e amanhã. Então eu acredito que todas as vezes que Deus dizia não pra ti era porque Deus sabia que chegaria o dia onde você falaria daqui a pouco pra outras pessoas daquilo que tu passou que podem estar passando hoje. Sim. Então é muito louco Deus usar agora aquilo que tu antes queria abortar para ajudar outras pessoas a terem vontade de viver também. Sim. Isso é maravilhoso. É um processo de cura muito marcante, uma história muito marcante. E ele foi tratando assim em detalhes. Até que um dia, no momento de devoção, ele falou, filha, seja grata. Seja grata por isso. E eu falava, tá, pai, tu quer que eu seja grata por algo que muitas das vezes me impossibilitou de muitas coisas? Ele falou, seja grata, porque é aí que meu poder vai se aperfeiçoar. E ele foi ministrando, e até que entendi que, independente se eu tava tendo espasmo, né, que é os movimentos involuntários, se eu tava tendo crise, se eu tava convulsionando, eu tinha que ser grata. Pai, obrigado por essa crise. Tem gente que acha loucura. Até mesmo a minha família, quando eu comecei a agradecer, pai, obrigado por essa crise, pai, obrigado por eu ter tido espasmo, obrigado. Tem gente que fala, meu Deus, como assim, obrigado? Como assim você ainda tá agradecendo? E é ali que o Senhor foi ministrando, então, muitos momentos de crise, muitos momentos de espasmo, muitos momentos de convulsão, eu agradeci. Eu comecei, ao invés de chorar e deixar o medo, a ansiedade me dominar, eu comecei a orar e interceder. Falar, pai, obrigada. Pai, eu sei que tu estás aqui. Pai, vem e me abraça com teus braços. Sim, e eu comecei a agradecer cada vez mais. E às vezes até mesmo quando a mãe estava por perto, porque esse não é um medo que fica só em você, é um medo que a tua família também fica. Claro. Então, e aí eu comecei a trabalhar isso neles. Vamos orar. Tá tendo espasmo? Vamos orar. E é algo que eu fui exercendo, e agora, quando eu tenho um espasmo, pai, obrigado por esse espasmo, eu começo a interceder e passo. Então é algo que, tipo assim, é algo que tem uma foto que eu tirei até, que é o que eu falo pra minha mãe, que é uma foto profética, que eu tirei foto de todos os remédios, todas as caixas que tem vazias, senão, porque você precisa tomar remédio, né? E eu falei, mãe, essa foto é profética, porque um dia eu vou parar de tomar remédio. E eu creio nisso porque eu não tô falando que, você não pode tomar remédio, os médicos, isso. Não. O Senhor também usa o médico. Com certeza. Mas eu não quero me tornar dependente de remédio.
Até porque eu creio na minha cura, eu creio que eu já tô curada, eu creio que o Senhor tem ministrado cada vez mais em mim. E os remédios daqui a pouco não vou mais precisar. Porque não vai ter mais nada, tá? Cada vez mais tá diminuindo. E quando tem crise, obrigada. Eu sei que hoje, 2 meses atrás, olha que loucura também, né? 2 meses atrás eu tive uma crise e foi antes de ir pro trabalho, foi de manhã. E aí eu lembro que eu levantei, o Senhor ministrou de novo, filha, levanta. E aí dessa vez tinha uma cadeira no banheiro. E aí a cadeira ficou entre a minha perna assim, né? E daí tava me impossibilitando de levantar. E eu falava assim, eu não vou conseguir levantar, não vou. Porque tem a cadeira, tá, eu não tô tendo força. Um empecilho. Sim. E aí eu lembro que eu apoiava o braço assim pra levantar. E eu tinha batido a metade do lado direito do rosto no vaso. Que não tem o vidro e não tem nem a divisória de coisa, né? E daí eu lembro que eu falava, pai, não vou conseguir. Ele falou, não, tu consegue, porque uma vez tu levantou. Lembra que tu levantou? E agora tu vai levantar de novo? E aí eu levantei, terminei o banho, me vesti, tive um momento com ele e fui trabalhar. Daquela vez eu não trabalhava ainda, porque eu tinha recém-chegado, mas olha, dessa vez eu comecei a trabalhar. Sim. E eu fui direto pro trabalho e o Senhor foi ministrando. Ele, filha, isso é pra te mostrar que tu depende totalmente de mim. Eu dependo totalmente dele. Então, às vezes as pessoas querem muito ser independente. Eu quero independência. E eu falo, eu não quero a independência, porque eu dependo dele pra tudo. A cada passo que eu dou, eu dependo dele. Se eu tô aqui hoje falando, né, sendo ministrada e também levando a palavra, é porque ele me acordou, porque ele falou, filha, vamos lá, mais um dia. Aleluia. Ele renovou minhas forças, vamos lá, filha, eu tô contigo, independente de onde você estiver, independente da hora, eu tô com você, vamos lá. E o Senhor tá comigo em todos os momentos. Então, tem dias que eu tô indo pro trabalho e tô falando, então, né, assim, sabe? Como se tivesse alguém falando e o pessoal fica olhando assim pra mim na rua. Com quem ela tá falando? Com quem essa menina tá falando? Não tem ninguém aqui, ela tá sem telefone. Então, umas coisas assim. Se torna algo muito poderoso. Sim. E digamos assim, e quais são os sonhos da Fê hoje, no futuro? Ou seja, uma menina que antes não queria totalmente entregar os pontos, mas hoje eu vejo uma menina que não apenas que está sendo curada, mas que tem sonhos. Quais são os sonhos da Fê hoje? A Fê tá com quantos anos hoje? 18. Quase 19. Quais são os sonhos da Fê hoje, assim? O que a Fê, né, saindo desse ambiente de cura e coisa assim, o que a Fê almeja? Quais são os lugares que daqui a pouco você já sabe que Deus quer te levar? Então, algo que, se a gente for comparar, né, eu olho assim, eu olho pra trás e falo, obrigada, Pai, de onde você me tirou, porque é importante isso, é muito importante a gente olhar pra trás e reconhecer e ver de onde o Senhor nos tirou e ser grato por isso, porque muitas das vezes o Senhor nos tira de um lugar, mas você não volta pra agradecer. Você fala, não, eu consegui sair daquele lugar, não foi você. Foi um Senhor misericordioso, bondoso e amoroso que te tirou daquele lugar. Até pra gente valorizar o hoje. Sim. E aí, olhando pra trás, o meu sonho antes era ser artista, era Hollywood, era esse patamar aí. E hoje eu olho assim, eu falo, olha que loucura, né? E eu até estava falando com a mãe esses dias sobre isso, que loucura que o Senhor faz, né? E o quanto cada vez mais a gente vai se alimentando da palavra. Hoje não tem nada a ver com isso. Renunciei toda essa fama, todo esse negócio de ser atriz, todos os cursos, todas as portas que tinham se abrido para ser modelo, para ser atriz e reconhecimento e fama. Eu renunciei tudo, disse, não, isso eu não quero, porque eu quero ver aquilo que ele preparou para mim. Então hoje eu entendi qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu chamado e quero estudar mais, me aprimorar mais, inclusive na dança, né? Principalmente quando ele me direcionou para a palavra, foi algo assim que um dia eu falei, tá, pai, eu não imaginava que o Senhor iria me usar nesse local, mas eu digo, eis-me aqui, então envia-me a mim, né? Então Ele tem me preparado
Uma coisa que eu tô pensando, eu acho que ele tá trabalhando em mim, talvez a faculdade de teologia, talvez ali um curso, um mês, mas eu acho que alguma coisa de teologia tem ali, né, um pouco ainda mais pra estudar cada vez mais a palavra. Se aprimorar, né? Dança, eu acho que também um pouco assim, mais pra ficar algo mais profundo, né, realmente estudar também sobre isso e se ele quiser me enviar para as nações, eles aqui, mas verdadeiramente o ID. Sem limites nenhum. Sem limites. E cumprir o ID. Eu sei que ele já me falou e estou sendo ministrada, né, como eu te falei também, em questão de aprender novos idiomas. Eu sei que eu tenho que aprender e eu sei os lugares, mas eu tô nesse processo até de voltar a aprender, né, os idiomas e começar idiomas assim que nem os meus maiores sonhos estavam, né, ali planejados, mas ele falou, tá ali, o ID, levar a palavra e evangelizar geral, assim, e evangelizar nas redes sociais, evangelizar e é totalmente pra ele. Eu acredito que a gente tá vivendo num tempo agora, eu acredito que não é só nós ali na ID, mas em todos os lugares, onde a gente tá vendo muitos testemunhos. Sim. Muitas pessoas contando tantas coisas que Deus está fazendo, sabe? Então eu acredito que sim, nós estamos sendo esse povo separado, essa geração, sabe? Que não está mais contando o que Deus está fazendo em outros lugares. Estamos contando coisas que Deus está fazendo conosco. E Deus se alegra do testemunho, porque no momento que a gente conta o nosso testemunho, a gente não está apenas contando a nossa história, mas a gente, ao contar o nosso testemunho, a gente está testificando a fé na nossa vida e fortalecendo a fé daqui a pouco na vida do meu irmão. Sim. A gente está daqui a pouco resgatando vidas, a gente está tirando pessoas do meio da escuridão, a gente está levando palavra de boas novas, a gente está levando palavra de cura, palavra de libertação, e é algo que a gente está vendo tanto ao nosso redor, que a palavra, claro que a palavra é essencial, que seria da nossa vida sem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa bússola, tem que ser o ar, o nosso oxigênio, sabe? Mas do mesmo jeito que tinha homens e mulheres que eram usados poderosamente por Deus, não eram homens e mulheres poderosos, eram homens e mulheres usados poderosamente por Deus. Hoje também Deus está à procura de jovens, de homens e mulheres que queiram ser usados poderosamente, sabe? Então acredito, Fê, que é muito importante o teu testemunho para testificar no teu espírito, mas daqui a pouco também testificar a fé da vida de outras pessoas que daqui a pouco tem epilepsia, ou daqui a pouco tem enfermidades naturais, ou daqui a pouco enfermidades emocionais. Sim. Desculpa. Que acabam nos aprisionando muitas vezes. Sim. Realmente. E nos impedindo de ir além. Tu entende, Fê? Por isso que eu digo que é tão importante você falar o teu testemunho. A Fê, pra quem não sabe, qualquer coisa, você segue lá ela, que ela tem a página dela, onde ela fala tudo que acontece na vida dela, tudo que ela passou. E se você olhar o antes e o agora da Fê, é tipo água e vinho. Né, Fê? Até verdade. teu modo de falar, o teu modo de ter confiança. Sim. Sabe? Então, o que eu queria que tu falasse agora, que eu sei que tu separou um versículo, é você. Você que está assistindo esse podcast agora. Você que daqui a pouco se entregou, como a Fê uma época atrás se entregou. Daqui a pouco você está passando por essa enfermidade, daqui a pouco tem outra enfermidade que você tem medo ou até mesmo vergonha de falar para os outros. Mas no seu quarto mesmo agora, você pode falar com o Senhor a sua maneira. Senhor, olha para mim. Eu estou cansada. Eu não tenho mais forças para lutar. Eu não tenho nem com quem falar, Senhor. Então eu nem sei se o Senhor está me ouvindo agora. A palavra do Senhor fala em Romanos que muitas vezes o seu povo perece não apenas porque falta conhecimento, mas porque acredita que para chegar a esse Deus tem que ser
tem um ritual. E não é. Não é. É só abrir a boca e a gente acreditar que Deus está nos ouvindo. Então, a partir dessa noite, através do que a Fê vai falar agora do versículo bíblico, que o medo não tenha mais força e direito sobre a sua vida. Que a insegurança não te dominem mais. Que daqui a pouco o desejo de esquecer ou de soltar, ou até mesmo o desejo de não lutar mais, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que você possa saber que tem alguém sim que ouve você, que luta por você, que pode curar você, que pode mudar a sua vida de uma hora para outra. A Fê estava alguns anos atrás dizendo: Senhor, estou cansada, não quero mais. E o Senhor disse: não, porque eu tenho algo para você. Então, se você hoje está com esse pensamento, que o mesmo não que Deus disse para Fê, você possa sentir esse não sobre a sua vida. Porque Deus tem algo na sua vida. Deus tem um testemunho. Se você quiser, me chame ou chame a Fê. Eu não sou de fazer isso, Fê, os podcasts. Mas eu estou sentindo o meu espírito de fazer. Se você tem algo na sua área que você está com medo de lutar, não tenho certeza. Podcast e testemunho é isso. Não é apenas nós contarmos algo e daqui a pouco não dizer: terminamos, tchau, tchau, até amanhã. Não! É nós dar o nosso testemunho e dizer: Deus fez em mim, deixa eu te ajudar para que Deus faça em você. Sim, é exatamente isso. Tu tá entendendo, Fê? Sabe? Então eu não quero dizer tchau, até amanhã, não, até semana que vem. Eu quero dizer: me chame a Fê. Sabe? A gente tem como te ajudar, sabe? O mundo pode ter vários rumos, mas Deus tem um caminho. Ele é o caminho. Ele não tem rumos, ele tem um caminho. Um caminho que sem limites, um caminho que ele pode todas as coisas fazer. Ele pega o teu impossível como ele pegou, ele pega o meu impossível, ele pega o seu impossível e faz tornar possível. É algo tremendo. É algo tremendo. E antes de falar a palavra, falou ali sobre a nossa geração estar vivendo isso, né? Tá contando testemunhos, não que outras pessoas, aconteceu algo na vida de tal pessoa. Não, aconteceu algo na minha vida. Mas isso está acontecendo por quê? Porque tá deixando de ser uma geração com relacionamento terceirizado. Exato. Tá deixando de ser uma relação com... não, eu vi fulano, aconteceu algo na vida de fulano, tal. Não, é uma geração que tá buscando, que tá tendo sede e fome da palavra de Deus, tá falando: Pai, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero te ouvir, eu quero fazer, eu quero estar lá. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero na minha vida. Eu quero um relacionamento íntimo meu e teu. É um meu e teu. É um noivo com a noiva. Sim. E é algo que... É algo que tá acontecendo e é essa geração. Então é algo que a gente já falou. Se é uma geração que vai ter avivamento, antes disso precisa ter arrependimento. Precisa ser uma geração que se arrepende e fale: Pai, sem ti nada sou. Então vem de encontro, retira tudo aquilo que não pertence a ti, mas eu quero ser tremendamente usado por ti. E lá em Josué, caso você esteja com a Bíblia aí, abra, Josué 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas das pessoas leem só essa parte e cuidam só dessa parte e esquece o resto. Sim. Claro que se você parar para ler, e por favor, leia desde o início até... A Bíblia toda é muito boa, né? Mas leia, e não só essa parte, porque não é só uma frase de efeito, não, é muito além disso. Aqui deixa claro que se o Senhor nos ordenou, se o Senhor falou: filha, vai até ali, como ele fez, né, comigo, ele falou: filha, eu vou te levar para um lugar que nem nos teus maiores sonhos estavam planejados, mas você vai precisar ser forte e corajosa. Tinha que levantar. Mas você não vai poder desanimar e eu vou te lembrar sempre que eu vou estar contigo. E ele me lembra sempre que ele está comigo.
Todo dia, todo dia. Às vezes quando a minha mente pensa, quando o medo quer vir, a ansiedade quer tomar conta, ele lembra, filha, eu tô contigo, filha, eu tô contigo. Então é isso que eu te falo hoje. Talvez a ansiedade, o medo tenha gritado, eu tenha falado mais alto do que a sua fé, mas o Senhor fala, filha, eu tô com você. Independentemente do lugar que você está, independentemente da hora, eu tô contigo. Seja forte e corajoso, não teme nem desanime, pois eu torno o impossível possível. E se você está nesse plano de cura, de libertação, ele vai fazer. Independentemente de onde você estiver, seja no secreto ou não. Se você está quase desistindo, ei, não para, porque é aquilo que o Senhor tem para a tua vida, nem nos teus maiores sonhos tu planejou. Que o Senhor possa ir de encontro com você, retirar tudo que não pertence a Ele e falar, filho, tu é meu, e te lembrar o quanto você é precioso e quanto você é filho, filho amado, filho escolhido, e o que Ele tem para você. Nossa, É único. é único. É único. Então, queridos, eu disse que hoje ia ser poderoso. Que você possa receber essa palavra, que essa unção que nós estamos sentindo aqui possa alcançar você. Que você possa se sentir fortalecido. Que você possa saber que você não está sozinho, viu? Tem outras pessoas que também estão com medos. Tem milhares de pessoas que estão inseguros. Tem milhares de pessoas que se jogam numa cama, se trancam num quarto por medo ou insegurança de não ter ninguém para segurar a mão. Mas eu e a Fê estamos aqui nessa noite para te dizer, você tem alguém sim. Não apenas que te segura a mão, mas se for necessário, ele te dá um colo, ele te carrega no colo, te coloca nos ombros. Então, querido, apenas você precisa estender a mão. Talvez você, como a Fê, não consiga levantar, mas estenda a mão. Que o Senhor vai colocar alguém para te ajudar a levantar. Que você possa receber esse versículo, que você possa estudar, como a Fê falou, a vida de Josué. E tantas histórias na palavra que tem, onde o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Ser forte, continue, não desista. Não é hora. Não é hora de você largar, não é hora de você esquecer, não é hora de você desistir. Que a palavra de desistência seja arrancada da sua vida. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Olhe para o alto. E que em nome de Jesus você seja fortalecido. Eu quero estar encerrando. Quer falar mais alguma coisa? Quero, porque você tá me esperando. Fale, então, de encerrar. Isso eu vou falar pra alguém, eu não sei até onde vai o vídeo, mas você que tá pensando em desistir, você que tá pensando em se suicidar, se cortar, ei, não, esse não é o caminho. O que o Senhor tem pra você é muito além do que você possa imaginar. Ele te lembra que você é filho, que você é amado. Pessoas te machucaram, pessoas fizeram algo com você que você não gostaria nem de lembrar, mas Ele não deixou de ser o seu pai, Ele não deixou de cuidar de você. Ele quer lavar suas vestes e tomar você e falar, filha, eu tô contigo, e você é minha filha, e eu vou estar contigo em todos os momentos. Amém. Amém. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, leve esse podcast, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Não, às vezes quando a gente fala compartilhar ou dar o like, as pessoas acham que é porque a gente necessita de seguidores. Não é. O foco não é esse. O foco é alcançar vidas. Vidas que precisem dessa palavra que foi dita hoje. O nosso foco não é seguidores, são almas. Amém? Então que em nome de Jesus você possa compartilhar, para que outras vidas possam ser curadas, libertas, abraçadas. Que outras vidas possam ser alcançadas por um Senhor que está sempre pronto a ouvir, a abraçar, a carregar, a curar, a fazer um futuro maravilhoso e extraordinário. Amém? Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar te cuidando, te fortalecendo. Amém. E que você não pare. Que você possa ter mais e mais vidas para você levar o seu testemunho. E que glória a Deus nessa noite eu digo obrigado, Senhor, pelo teu nome. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse podcast de hoje. Obrigada, Senhor. Que em nome de Jesus, aonde esse podcast alcançar, as vidas possam ser visitadas, o Teu Espírito Santo possa fluir,
Que em nome de Jesus o Senhor possa entrar nas suas casas, nas suas vidas, restaurando vidas, famílias, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer mais e mais testemunhos para glorificar e testificar, Senhor, a tua presença, a tua glória, a tua santidade. Porque de nada valeria nós estarmos aqui sem a tua presença, Senhor. Glorificado e santo, santo, santo é o teu nome. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que se prepare, porque sexta-feira que vem teremos mais um testemunho poderoso para edificar a sua vida. Deus abençoe. Amo vocês incondicionalmente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.